Capítulo 3. 1. Leiamos novamente as palavras do apóstolo Paulo à igreja que ele ama. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois, a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer de que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 28 a 31. Neste capítulo focaremos nas palavras de Paulo, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor. Há duas coisas de interesse imediato que quero destacar. Primeiro, ele não está falando a indivíduos, mas a todos daquela igreja que seria a comunidade de crentes na cidade de Corinto. Nas últimas décadas, muita ênfase tem sido colocada no nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É claro que isso é um aspecto real e muito importante do cristianismo. Entretanto, o que não tem recebido a mesma ênfase é a realidade cooperativa de sermos um só corpo. Falando de forma simples, somos todos um em Cristo. É importante manter ambas as verdades em vista, sem negligenciar nenhuma nem outra. Em segundo lugar, a Nova Versão Internacional traduz as palavras de Paulo um pouco diferente. Diz que a causa de muitos estarem fracos, doentes e morrendo prematuramente é que não discernem o corpo de Cristo, no versículo 29. Examinar ambas as versões nos ajuda a enxergar de forma mais clara o que está sendo comunicado. Para ter um entendimento melhor, temos de voltar a um capítulo em 1 Coríntios, onde Paulo discute a libertação de Israel do Egito e de seu tempo no deserto. Em meio à discussão, ele esclarece o propósito de chamar a atenção para aquela história. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Paulo não está meramente dando uma aula de história, mas ao contrário, está dando um aviso atual a fim de nos proteger de certo julgamento. Ao discernir a experiência de Israel no deserto, o apóstolo inicia ilustrando o relacionamento da aliança que tinham com Deus. Ele declara que todos eles eram guiados pelo Espírito de Deus, a nuvem. Todos foram libertos do Egito, um tipo de mundo. Todos foram batizados. Nós fomos batizados em um corpo. Todos comiam a mesma comida espiritual e todos bebiam a mesma água espiritual, a palavra de Deus. A ênfase clara está na palavra todos. Depois, ele resume dizendo que a rocha que viajava com eles era Cristo. O ponto dele é claro. Eles eram um só corpo e todos pertenciam a um Deus que guarda aliança. Isso certamente tem correlação com quem nós somos como o corpo de Cristo. Paulo então faz a seguinte declaração de partir o coração. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Capítulo 10, versículo 5. Deus nos ama profundamente, mais do que podemos compreender. A verdade é que não podemos fazer nada para que ele nos ame mais, nem menos. Dito isso, porém, é importante destacar que somos encarregados do quanto ele se agrada de nós. É por isso que Paulo declara em outro versículo que temos o propósito de lhe agradar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Esse deveria ser o propósito supremo para mim, você e todo crente. Por que aquelas pessoas do Antigo Testamento morreram fora das promessas que Deus lhes havia feito? Paulo registra 5 pecados que foram a causa da queda deles. Cobiça, desejar intencionalmente algo que não é de Deus ou que está fora da sua provisão. Adoração de ídolos, imoralidade sexual, testar Deus e murmuração. Alguns versículos depois, Paulo escreve: estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão
Nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 15 a 18. Então aqui Paulo mais uma vez discute a ceia do Senhor e nos mostra de forma mais clara ainda o problema específico que menciona em 1 Coríntios capítulo 11. Não discernir o corpo do Senhor. Ele reconhece que nós somos muitos indivíduos diferentes e que cada um de nós tem um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Porém, em outro nível, aos olhos de Deus, nós somos um. Esse é um ponto focal do que Paulo está dizendo. Somos um corpo de Cristo. Somos unidos como Israel era. Portanto, agora precisamos perguntar: o julgamento de estarem fracos, doentes e morrendo prematuramente foi dado a cada indivíduo que estava pecando? Ou o corpo de Cristo em Corinto estava sofrendo essas consequências como um todo devido ao comportamento de alguns membros? Não me entendam mal, mas quero enfatizar fortemente esse ponto. Existem consequências pessoais para o pecado praticado intencionalmente, mas precisamos ficar focados aqui na verdade em que ele está revelando. Ele está abordando os crentes como um corpo, uma igreja, um ponto unido. Nesse caso, é o corpo de Cristo na cidade de Corinto. O ato de cobiça de um só homem. Voltemos aos israelitas que são exemplos para nós. No entanto, avancemos uma geração para a geração liderada por Josué. Aquele corpo de crentes atravessou corajosamente o rio Jordão e marchou em direção à sua terra prometida. Sua primeira tarefa foi destruir a enorme cidade de Jericó. Foi, sem dúvida, uma tarefa intimidadora, mas Deus certamente mostraria mais uma vez sua poderosa força. Deus deu algumas instruções específicas a Josué, e uma delas foi: a cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Josué capítulo 6, versículos 17 a 19. Todos os despojos de Jericó deveriam ser dedicados ao tesouro do Senhor. Eram exclusivamente dele, e nada deveria ser para ganho individual. O dia do ataque chegou e os israelitas foram invencíveis. Aniquilaram completamente com suas espadas tudo que havia na cidade: homens e mulheres, jovens e velhos, gados, cabras e jumentos. Depois queimaram a cidade e tudo nela, exceto o ouro, a prata, o bronze e o ferro que foram guardados para o tesouro do Senhor. Incrivelmente, nenhum israelita foi morto nem ferido. Devemos lembrar que aquela era uma das cidades que a geração anterior havia espiado, levando a Moisés o seguinte relatório da inteligência: o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Números capítulo 13, versículo 28. Agora, foram os filhos crescidos daquela geração anterior que atacaram aquela cidade fortificada e a demoliram sem nenhuma perda. Israel foi sobrenaturalmente capacitado. Porém, nós lemos: mas os israelenses foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Josué capítulo 7, versículo 1. Note que as escrituras não dizem: mas um homem chamado Acã foi infiel com relação às coisas consagradas. Não. Dizem que os israelitas foram infiéis. E é interessante que o texto também diz que a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Não diz que a ira do Senhor acendeu-se contra Acã. Israel estava unido como um. E quando um membro pecava violando as instruções de Deus com cobiça, a responsabilidade caía sobre todo Israel. A trágica consequência se torna evidente logo depois. A próxima cidade-alvo era Ai. Era bem menor. Então os líderes disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai.
Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Josué capítulo 7, versículos 3 e 4. Aproximadamente 600 mil guerreiros haviam lutado na Batalha de Jericó. Isso nos mostra o quanto Ai era insignificante em comparação. Porém, lemos: mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Josué capítulo 7, versículos 4 e 5. Aquela era a mesma nação que havia acabado de destruir, sem nenhuma perda, a importante e poderosa cidade de Jericó. Porém, agora os guerreiros estavam fracos, recuando e totalmente derrotados. Eles haviam sido expostos à criptonita. Tragicamente, 36 foram mortos, enquanto em Jericó ninguém havia recuado, ficado fraco ou ferido, nem sido morto. Poderemos o seguinte: Acã pecou, mas nada aconteceu com ele nem com a sua família. Por outro lado, depois da batalha de Ai, 72 mães e pais não viram seus filhos retornarem da batalha. 36 esposas não viram seus maridos retornarem e um grande número de crianças não viram seus pais voltarem para casa. Não foi por causa do que o filho, o marido ou o pai havia feito. Eles não pecaram. Ao contrário, foi devido ao que outro homem de outra família havia feito. Agora Israel estava paralisado com medo. Josué e todos os líderes lançaram o rosto diante de Deus. Você consegue imaginar isso? Eles estavam confusos, desorientados e clamando: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Josué capítulo 7, versículo 7. Veja a resposta de Deus. Levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Josué 7, de 10 a 11. Deus não diz: há um homem dentre vocês que pecou. Não. Ele mais uma vez declara: Israel pecou. Ninguém sabia que Acã havia pecado. Ninguém havia feito parte da cobiça dele. Mesmo assim, o corpo inteiro sofreu por causa da criptonita espiritual. Josué descobre que cometeu o pecado e confronta Acã, que responde: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Josué 7, 20 e 21. Josué e os líderes lidaram rapidamente com a ofensa de Acã, e uma vez que a resolveram, lemos que então o Senhor se afastou do fogo de sua ira. Josué 7, 26. Um exemplo. Esse incidente do Antigo Testamento ilustra a mensagem de Paulo à igreja de Corinto. Ele escreve: é por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até morreram. No próximo capítulo descobriremos que o pecado que estava sendo cometido por alguns estava afetando a igreja em geral, não meramente os indivíduos envolvidos na ofensa. Você já questionou, particularmente, por que tantos crentes da nossa igreja hoje estão doentes, sofrendo de enfermidades recorrentes? Esses amados irmãos parecem não conseguir ficar curados dessas dores, e alguns estão inclusive morrendo prematuramente. Por que há tantas mães solteiras nos nossos eventos, com cupons de comida, lutando para tentar sobreviver com o que ganham? Por que há tantos crentes desempregados ou vivendo com orçamentos apertados e dependendo do governo? A lista de lutas que parecem não ser vencidas devido a nossas fraquezas parece infindável. Na época de Salomão, não havia pessoa alguma vivendo de assistência social nem desempregada. No livro de Atos não havia escassez e as pessoas eram prontamente curadas de dores, doenças e enfermidades. Por que não vemos isso hoje? Será que o pecado praticado por alguns está afetando as vidas de muitos outros? Será que estamos vendo o que Israel viu em Ai? Mais uma vez, é importante enfatizar que há consequências pessoais para o pecado praticado intencionalmente. Acã, por fim, sofreu julgamento, mas Israel, como um todo, também foi vítima da criptonita espiritual do pecado dele. A minha esperança é que, à medida que continuamos essa investigação,
a nossa consciência de que somos parte de um corpo cresça tão forte quanto o nosso relacionamento individual com Jesus, e que você perceba que suas ações como membro podem trazer tanto bênçãos como consequências às outras partes do corpo. Antes de concluir, quero novamente enfatizar que lidar com verdades libertadoras pode parecer algo negativo muitas vezes. E o pensamento de por que tocar nesse assunto pode facilmente se instalar. Porém, no final, quando a verdade é revelada, ela liberta e traz liberdade para onde antes havia impedimentos. Entre em ação. Nas palavras de Jesus, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. Talvez você tenha assistido o filme Gladiador, e lembre-se de ouvir o general Máximos gritar: permaneçam unidos como um só. E viu as vitórias que aquela estratégia causou. Não é segredo que a estratégia militar mais eficaz é dividir e conquistar. Jesus sabia muito bem e ensinou que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Ver Mateus capítulo 12, versículo 25. Quando o corpo de Cristo está dividido em sua lealdade a Cristo, fica enfraquecido como um todo. Isso significa que uma das maiores coisas que você pode fazer para o impacto da igreja no mundo é viver a sua própria vida completamente devota à causa de Jesus. Isso significa dedicar todas as suas atividades regulares e diárias a Deus como forma de adoração. Deus quer a sua vida por completo, não apenas as suas manhãs de domingo. Se você não estiver vivendo toda a sua vida, trabalho, família, hobbies, etc., como adoração a Deus, arrependa-se hoje. Peça que Jesus lhe dê a visão de como deve ser um estilo de vida de adoração no seu dia a dia. Escreva o que ele lhe mostrar ou disser e peça que o Espírito de Deus o preencha de novo à medida que você se dedica totalmente a ele.